os fatores genéticos, onde vários genes envolvidos, né, em proteínas podocitárias as mutações estão envolvidas como causa. Também, né, ao longo da idade, também processos de hiperfiltração e... Ai, só um minutinho, desculpa. Alô? Vamos, eu vou buscar mais tarde, tudo bem? Isso, obrigada. Para todo mundo desligar o microfone. Enquanto isso, eu peço para todos e todas desligarem o microfone para a gente não ter ruído, inclusive eu vou fazer isso. Ok. Então, os processos também associados, né, ao envelhecimento, à senescência, né, com hiperfiltração, obesidade, diabetes, hipertensão, etc., também podem alterar aí ao longo da vida, resultando aí em aumento de proteinúria. Mas hoje a gente vai falar, né, de uma parte bastante importante, que são aí os fatores imunológicos ou fatores circulantes, né, ou de aumento de permeabilidade também, que são muito importantes na patogênese da síndrome nefrótica. Dentre eles, a gente pode destacar aqui, né, alguns fatores que, depois de um gatilho, vão desencadear tanto a ativação de célula B, né, mecanismos dependentes de célula B e também de célula T, tendo a relação aí com os linfócitos T reguladores, TH17, entre muitos outros, né, com a participação de várias citocinas, por exemplo, também CD40 e também vários outros fatores, como hemopexina, CLCF1, SUPAR, que já foi muito falado, que hoje a gente não progrediu aí nesse conhecimento, casque proteases, anticorpo anti-TRB2 e também o anticorpo antinefrina, e sabendo que esses fatores vão finalmente levar à alteração do citoesqueleto do podócito, levando ao apagamento dos seus processos podocitários e, finalmente, a proteinúria. Então, dentro de todos esses fatores comentados, a gente destaca aqui e vai falar sobre o anticorpo antinefrina. Então, lembrando, né, que a lesão histológica mínima, a gente vai ver numa microscopia óptica um tecido renal muito normal, muito próximo do normal ou normal, né, sem grandes alterações e sem grandes comemorativos, mas ao olharmos na microscopia eletrônica, observamos o apagamento dos processos podocitários. Então, esse é o padrão aí fundamental da histologia associada às lesões histológicas mínimas. Então, quando a gente vai falar do podócito, né, só lembrando que ele é uma célula epitelial muito importante, que fica na porção externa dos capilares glomerulares, onde a gente tem essa porção interna do endotélio, depois a membrana basal glomerular, e o podócito com seus prolongamentos aí repousando na membrana basal glomerular, nessa porção externa do capilar glomerular. Então, quando a gente vai ver o diafragma em fenda, né, a gente vê que é o espaço, basicamente, entre dois pedicelos, né, e através do qual existe a ultrafiltração nesse pequeno espaço. E dentro desse espaço, a gente observa aí uma proteína fundamental que é a nefrina, né, que vai estar presente, que é uma proteína transmembrana, com seu processo, com seu domínio extracelular, né, onde a gente observa motivos semelhantes a IgG, uma porção FN, também uma porção transmembrana, e uma porção intracelular, um domínio intracelular muito importante, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, a gente sabe que no modelo não é assim tão certinho que a gente observa, né, que é na realidade, mas nesse modelo a gente pode ver aqui, né, esses espaços que existem entre dois pedicelos, no caso, né, e a participação importante da nefrina, e claro que ela, junto com outras proteínas também nesse espaço, ela é a mais importante aí, né. Então, no esqueminha D aqui que a gente observa aqui uma molécula de albumina, né, passando por esse espaço que está sendo estruturado em grande parte aí pela nefrina, tá. Bem interessante também, né, a gente sempre lembra desse processo extracelular, né, mas a nefrina tem o domínio intracelular, que ele é
de extrema importância para a sinalização, né? Então, uma das grandes importâncias e também fatores relativamente bem estudados são são os processos de fosforilação de proteínas que ficam no domínio citoplasmático, citosólico da nefrina, tá? É importante que essa sinalização vai afetar, finalmente, a organização do citoesqueleto e também vai fazer de grande importância com o tráfego tanto da nefrina como de algumas outras proteínas também que se localizam nessa porção intracelular perimembrana, que fazem parte aí do andaime, proteínas de andaime que a gente fala, né, dessa porção aí onde se localiza a nefrina, a podocina, etc., e que são muito importantes, tanto na manutenção da fenda de filtração glomerular, quanto também na sinalização entre essa fenda e o citoesqueleto do podócito, né, que vai finalmente aí manter a sua estrutura. Então, a gente já sabe, né, em 1998 teve essa grande descoberta, né, através da clonagem posicional, dos pacientes que já se sabia aí que tinham uma herança autossômico recessiva, a síndrome nefrótica congênita bastante grave, também chamada como finlandesa, né. Então, foi descrita, então, variantes patogênicas em NPHS1, levando a alteração de proteinúria intensa. E nessa descrição foi observada, então, foi identificada, então, a estrutura da nefrina, né, participando entre dois processos podocitários e a importância dela na fenda de filtração glomerular. 2 anos depois dessa descoberta, né, se observou uma recidiva da síndrome nefrótica em pacientes que tinham variantes patogênicas em NPHS1, após o transplante renal, e que foi muito estranho, né? Poxa, o paciente já tinha uma alteração estrutural que levava à síndrome nefrótica e, após transplantar, a gente observa uma recidiva. Então, ao estudar todos esses pacientes que apresentaram recidiva, o que se observou? Patraque e colaboradores observaram que aqueles pacientes que apresentavam alterações genéticas que levavam à ausência da proteína, né, então a forma Fin major é essa variante patogênica que leva a uma ausência, né, da nefrina. Então, pacientes homozigotos para essa forma Fin major apresentaram recidivas em 12 meses, tá? E observaram na investigação que conseguiram identificar a presença do anticorpo antinefrina em 89% desses pacientes, na verdade, em 8 de 9 que foram estudados, tá? E dos 13 pacientes, 6 dos 13 pacientes perderam o enxerto. Foi interessante notar que ele foi grandemente estudado só nos pacientes que eram homozigotos para essa forma Fin major, que faz sentido, porque era uma criança que não tinha proteína e que, ao receber um rim de um enxerto, né, de algum outro doador que tinha nefrina, os pacientes desenvolveram o anticorpo. Então, assim, 20 anos se passaram, né? Depois de 20 anos, então, há 2 anos atrás, teve esse artigo muito interessante que a gente até já chegou a discutir aqui, mas eu vou passar por ele porque eu acho ele bastante importante e interessante, né? Foram descritos, então, os autoanticorpos antinefrina nas lesões histológicas mínimas, né, como uma possível etiologia aí autoimune na síndrome nefrótica. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram da casuística do Neptune 41 crianças e 21 adultos, todos que apresentavam lesões histológicas mínimas e que não apresentavam variantes patogênicas em mais de 70 genes estudados associados a glomerulopatias. Desses casos, 29% apresentaram anticorpo antinefrina e 11 desses 18 que apresentaram anticorpo antinefrina após o tratamento imunossupressor, quando em remissão, o anticorpo era indetectável. Então, foi utilizado o método de ELISA indireto, né? Então, para ver o cutoff aqui da quantidade do título, né, do anticorpo antinefrina encontrado. Então, eles estabeleceram esse cutoff de 187 unidades por ml
quando comparados, então, a indivíduos saudáveis e a indivíduos com nefropatia membranosa anti-PLA2R positivo, tá? Então, todos os pacientes acima desse nível foram considerados positivos. Também observaram que os pacientes aqui, né, no gráfico B, após os pacientes pré-tratamento e em remissão, uma importante alteração dos títulos, né? Então, títulos positivos nessa fase em atividade da doença, e após a remissão, os títulos muito próximos do indetectável em um paciente aqui positivo, tá? Também fizeram a imunoprecipitação com Western blot, né? E observaram também o mesmo padrão. A presença do anticorpo em pacientes com atividade da doença e a ausência do anticorpo na maioria dos pacientes com a remissão da síndrome nefrótica, tá? De maneira bem interessante, apesar que o N é bem pequeno, eles observaram, então, que os pacientes de etnia asiática apresentavam uma maior proporção, né, uma frequência relativa da presença do anticorpo antinefrina, tá bom? Esse foi só um detalhe aí do estudo. Quando a gente vai avaliar a presença da remissão completa, né? Então, aqui foram avaliar o anticorpo antinefrina positivo e negativo, os pacientes que apresentaram remissão. A recidiva, ela foi muito mais frequente, muito mais precoce, eu quero dizer, naqueles que apresentavam o anticorpo antinefrina, como a gente pode ver aqui no gráfico B, o que é bastante interessante, tá? E quando vamos estudar a histologia, né, observar um pouquinho o tecido renal, esse padrão de pontilhado aqui de GG difuso já foi observado por diversos patologistas, né, nas lesões histológicas mínimas e também em algumas GESFs primárias, tá? Então, a gente observa esse padrão pontilhado, né, delineando aí os capilares glomerulares, e quando a gente observa a albumina, ela não é marcada, né, exceto aqui nos túbulos, onde a gente pode observar um pontilhadinho aqui de albumina, tá? Então, esse padrãozinho é bem marcante aí para esse fator, e parece que a predominância, pelo menos nesse estudo, era da IgG1 e IgG2, e não de IgG4, lembrando que a IgG4 vai estar mais presente. Claro que não é esse anticorpo, tá, gente? Né? Outros anticorpos são IgG4 na nefropatia membranosa, tá? Então, aqui só para, em comparação, para relembrar, né? É um glomérulo muito bonitinho, muito intacto na microscopia óptica, e o apagamento dos processos podocitários aí na microscopia eletrônica. No gráfico A, a gente observa que 3 pacientes, os dois primeiros pacientes, eram os que apresentavam o anticorpo antinefrina positivo, e o paciente 5, que é o antinefrina negativo. Então, a gente observa a presença, né, a colocalização do anticorpo antinefrina com a nefrina, e não observamos com a sinaptopodina, né? Então, a nefrina, ela se localiza aí na fenda de filtração glomerular, e a sinaptopodina, uma proteína intracitosólica, tá? O mesmo padrão não é observado, então, aqui nessa localização. Então, parece realmente que ela está nesse mesmo lugar aí da nefrina. De maneira bem interessante, foram observados 2 padrões principais, né? Esse padrão pontilhado curvilíneo, que a gente vê aqui no gráfico C, em paciente com anticorpo positivo, colocalizando com a nefrina, e um padrão granular, que a gente vê no gráfico D, também colocalizando com a nefrina. Os pacientes que apresentavam ambos os padrões na microscopia confocal aqui, eram aqueles que apresentavam um anticorpo antinefrina positivo, né? Então, tem essa associação, tá? Aqui a gente pode ver no gráfico, então, os positivos e os controles negativos. Então, parece que a gente pode dizer de fato que são provavelmente, né, podocitopatias associadas aí ao anticorpo antinefrina, né? Então, aqui, nesses pacientes estudados positivos, a gente observa aqui esse padrão com doença ativa e após a remissão.
Eles estudaram um paciente que tinha dados pré-transplante de anticorpo antinefrina e pós-transplante. Era um paciente que inicialmente era adulto, tá? Lesões histológicas mínimas, e que na fase pré-transplante apresentava títulos muito elevados do anticorpo antinefrina. Assim que transplantou, apresentou recidiva da síndrome nefrótica. Então, a gente vê a queda aqui o aumento da proteinúria, o tratamento, né, dele, então aqui o aumento da proteinúria em vermelhinho, o tratamento através de plasmaférese e rituximab, e aqui no gráfico B, o pós-transplante, o aumento, uma elevação ainda dos títulos, e após 27, 365 dias, os títulos bem menores, e depois aqui no pós-transplante, no 365 dias, o desaparecimento aqui da presença do anticorpo antinefrina detectável pelo Western blot, tá? Então, parece que, de fato, né, o próprio tratamento com rituximab teve uma correlação aí importante com o desaparecimento do anticorpo e com a remissão da doença. Então, nesse artigo, a gente pode concluir, né, que o anticorpo antinefrina pode ser parte do mecanismo das lesões histológicas mínimas em um subgrupo de pacientes que manifestam a síndrome nefrótica tanto na infância ou na idade adulta, tá? E que esse padrão IgG pontiforme difuso em tecido renal com lesões histológicas mínimas pode estar associado à presença do anticorpo antinefrina. E que também o anticorpo antinefrina foi encontrado na recidiva de proteinúria pós-transplante, e que o paciente apresentou a remissão e também o desaparecimento do anticorpo após plasmaférese e rituximab. Aqui ele fala, né, nesse artigo apenas de lesões histológicas mínimas, mas nesse outro trabalho, eu vou falar muito rapidamente, ele cita paciente que apresentou recidiva de glomerulosclerose segmentar e focal, também um paciente adulto. Então, no gráfico A, a gente vê o plasma, a presença do anticorpo antinefrina, essa bandinha aqui, né, no paciente 1, no paciente 1. No paciente 2, ele não apresentava a GESF, era um paciente controle, tá? Então, a gente não observa essa banda, e aqui o controle do anticorpo antinefrina. Então, da mesma maneira, a gente vê a colocalização do anticorpo antinefrina com a nefrina, aqui no gráfico B, no tempo 0, e depois, uma hora após o transplante renal, eles fizeram a biópsia no paciente, né? Então, é muito rápido, né, essa alteração, e também a gente pode observar todo esse contorno dos capilares glomerulares, e uma hora após, como que ele está construído, e na própria microscopia eletrônica que foi realizada, né, com uma hora após o transplante, já o início do apagamento aí dos processos podocitários e a proteinúria presente nesse paciente, né? Então, não apenas nas lesões histológicas mínimas, mas, eventualmente, uma porcentagem de pacientes com GESF primária, também esse mecanismo possa ser importante. E a gente chega agora no objetivo aqui também da noite, de falar desse artigo, que acho que muda bastante coisa para a gente, confirma alguns achados anteriores e avança um pouquinho mais no conhecimento em relação à patogenia das podocitopatias associadas ao anticorpo antinefrina, né? Então, né, uma das coisas comentadas no artigo que eu achei bastante interessante, né, o anticorpo antinefrina já tinha sido identificado em 2002, né? E ele demorou tudo isso de tempo aí para a gente entender e colocá-lo em evidência. Então, uma das coisas comentadas no artigo é sobre a dificuldade da dosagem do anticorpo antinefrina diferente do anti-PLA2R, que a gente vê lá na membranosa, né, que ela é muito mais fácil de ser identificada e titulada. O anticorpo antinefrina apresenta no sangue títulos muito baixos, né? Então, uma das maneiras que tanto o artigo anterior de 2022, né, e quanto esse utilizou, foi a imunoprecipitação, antes da avaliação com Western blot ou com ELISA, para aumentar a sensibilidade da identificação do anticorpo antinefrina. Essa primeiro gel aqui, a gente mostra, então, pacientes com anticorpo positivo com lesões histológicas mínimas, com GESF primária e não com nefropatia membranosa, nefropatia por IgA ou num controle saudável, né?
Então, foi bem interessante esse estudo, né, que ele avaliou tanto adultos, que foram 357, quanto crianças, que foram em número de 182, de casuísticas da Alemanha e da Itália, predominantemente, né, e foram observados em pacientes adultos com lesões histológicas mínimas, 44% deles apresentavam anticorpo antinefrina e 9% daqueles com GESF primária. GESF não primária, apenas um paciente, também na nefropatia membranosa dos adultos, eles detectaram anticorpo antinefrina em um paciente apenas, tá? O comentário é que talvez essa não primária seja classificada de uma maneira inadequada, ou que tem alguns outros fatores aí que a gente ainda não sabe, também na membranosa, eventualmente, alguma questão infecciosa, ou também uma classificação, ou talvez uma alteração diferencial à manifestação da doença do paciente. Nos pacientes que estavam em fase descompensada, 61% dos adultos estudados apresentaram o anticorpo antinefrina positivo, e aqueles antes do início da imunossupressão, ao manifestar a doença, 69%. Nas crianças, é ainda mais, assim, chocante, né, que 52% daqueles com síndrome nefrótica idiopática, então as crianças não fizeram biópsia, até os adultos eram todos com biópsia, e nas crianças não, era só de acordo com o padrão, por conta da classificação da síndrome nefrótica idiopática. Então, 52% das crianças com síndrome nefrótica idiopática apresentaram anticorpo antinefrina positivo, sendo que 80% daquelas que estavam em recaída ou em atividade, né, apresentaram anticorpo, e 90% daqueles que, antes de iniciar a imunossupressão com a manifestação da síndrome nefrótica, apresentavam o anticorpo antinefrina. Eles também identificaram em um controle saudável, que eles explicaram que era uma criança que tinha muitas infecções e que talvez isso pudesse ter levado a esse anticorpo positivo, tá? Mas, 90%, né, a manifestação da doença. É bem interessante que tanto em adultos, aqui no gráfico que vocês veem à esquerda da tela, quanto em crianças no gráfico que a gente vê na direita da tela, dos pacientes que fizeram sequencialmente a avaliação da presença do anticorpo antinefrina, então eles tinham material para ser avaliados numa fase inicial de proteinúria elevada, e posteriormente em fases de compensação ou de redução de proteinúria. Então a gente observa uma boa correlação entre a presença do anticorpo antinefrina e a presença de proteinúria ou nefrótica ou subnefrótica. Lembrando que aqui ele comenta sobre 3,5, 0,3 a 3,5, que são valores de referências que eles usaram para adulto, mas para crianças eles usaram a referência de 0,2 e 2, tá? Um pouquinho diferente. Então, cada quadradinho desse em cima e embaixo é uma medida do paciente, e cada linha é um paciente, tá? O mesmo paciente, tanto crianças quanto adultos. Então, a gente observa bem essa presença da antinefrina com a proteinúria. E também, né, a presença, olhando todos os pacientes, né, a presença de aumento de proteinúria com a presença do anticorpo antinefrina, redução da albumina sérica, aumento de colesterol, mesmo tendo a mesma taxa de filtração glomerular estimada entre o grupo negativo e positivo, que é bastante importante também, né? Além da avaliação da presença ou ausência lá não quantificada, ou era semi-quantificada, né, com Western blot, foi realizado, então, ELISA, aqui é um exemplo de pacientes adultos, demonstrando aí títulos aumentados do anticorpo antinefrina, comparando, então, com a nefropatia membranosa e com os controles. Esses títulos aumentados, a titulação, ela se correlacionava com a quantidade de albuminúria, né? Então, quanto maior a presença da proteinúria no sangue, maior a tendência do anticorpo antinefrina, do título do anticorpo antinefrina. Então, eles estudaram também aqui 3 pacientes, né? A manifestação da doença, a utilização dos imunossupressores e a redução drástica após a utilização do rituximab, né? Tanto da proteinúria quanto dos níveis de anticorpo antinefrina. Nesse paciente 1, e aqui também em outros 2 pacientes, né, após a utilização do rituximab, a redução do anticorpo antinefrina nos 2 casos aqui, e também concomitante da proteinúria. A gente vê que eles são bem, assim,
tendem a ser paralelos. Aí a pergunta fica, né? Será que então o anticorpo antinefrina é só um marcador da doença, ou ele pode também ter um papel na patogenia, né? Ele pode ser realmente algum fator que esteja levando a síndrome nefrótica nesses casos. Então, eles imunizaram camundongos com a porção externa, né, da nefrina murina, e esses camundongos desenvolveram anticorpo antinefrina, e após 2 e principalmente 3 semanas, a gente observa uma diferença muito significativa na proteinúria, né, de camundongos imunizados quando comparados àqueles controles não imunizados. Então, o anticorpo se fez presente e a proteinúria também. Comparando com os controles, a gente não observa diferença na histologia, microscopia óptica, né? Então, lesões histológicas mínimas, porém, na microscopia eletrônica já um apagamento, uma alteração dos processos podocitários. Da mesma maneira, como a gente viu lá na imunofluorescência confocal, né? Então, no controle, a gente não observa aí a presença do anticorpo antinefrina, e no imunizado, a presença aqui no pontilhadinho aqui, né, do anticorpo antinefrina, colocalizado com a própria nefrina, tá? De maneira muito interessante aqui, confirmando aí esses fatores. Então, foi através do estudo do sítio de fosforilação, aqui na sinalização, o sítio de fosforilação, né, como a gente comentou anteriormente, eles são importantes aí na sinalização entre a nefrina e as proteínas citosólicas e também aquelas relacionadas ao desenvolvimento, manutenção e a sinalização do citoesqueleto. Então, aqui, né, nessa avaliação de proteínas fosforiladas, comparando os controles com os imunizados, a gente observa uma diferença entre essas proteínas, né? E também uma coisa que chamou bastante atenção foi essa porção da nefrina, que é o sítio tirosina 1191, que se apresentava estatisticamente mais expresso naqueles camundongos imunizados. Isso é bem interessante porque esse sítio de fosforilação ele é importante aí nessa sinalização com o citoesqueleto. Da mesma maneira, os camundongos imunizados eles apresentaram um perfil proteômico bem diferente, né? Compatível com a perda funcional do diafragma em fenda. Então, eles tinham uma maior expressão de proteínas, por exemplo, relacionadas ao tráfego da própria nefrina, né, como clatrina, etc., e também aqui alterações relacionadas à adesão podocitária e também à ligação e também ao citoesqueleto, né? Então, a gente vê a diferença aí na expressão entre controles e imunizados. Então, acho que esse estudo foi bastante interessante, observar essas diferenças e entender que possivelmente, quer dizer, provavelmente, existe sim um fator patogênico aí associado ao anticorpo antinefrina. Então, como conclusão, a gente viu que o anticorpo antinefrina ele pode ser utilizado para monitorizar a atividade da doença nas podocitopatias associadas ao anticorpo antinefrina, né? E que o desenvolvimento de um método de maior sensibilidade, ele foi necessário, importante na detecção da presença do anticorpo, e também o desenvolvimento de métodos aí mais fáceis, factíveis, também nos ajudarão aí para entender melhor o seu impacto nas doenças, nas podocitopatias e também no monitoramento dos nossos pacientes e até também para avaliação de medicamentos, né, de efeitos imunossupressores ou não, para a gente fazer uma imunossupressão mais dirigida e para os pacientes de acordo com esses títulos. Então, os medicamentos rituximab, né, que leva à depressão de linfócito, levaram à redução do anticorpo e também concomitante redução da proteinúria. E nos camundongos, o anticorpo antinefrina induziu o aumento, né, aí da expressão do sítio de fosforilação da tirosina 1191 da nefrina, levando potencialmente às alterações significativas do citoesqueleto podocitário com suas consequências, e também que o anticorpo antinefrina parece não ser apenas um marcador diagnóstico evolutivo nas podocitopatias, mas parece desempenhar aí um papel bastante importante na sua patogênese.
Obrigada, esse é só o resumo aqui do artigo, né? Lembrando, então, que 90% das crianças estudadas na sua fase ativa da doença antes do tratamento apresentaram um anticorpo antinefrina positivo. Obrigada, era isso que eu tinha para falar. André, muito bom. Vamos parar eu queria fazer uma questão, André, para você, para abrir aí as perguntas para todo mundo, né? Durante muitos anos, a gente viu e falou que, na lesão mínima, as imunofluorescências eram negativas, né? Nós não tínhamos deposição de IgG, nem de IgM, nem de complemento, nem nada, né? Você atribui essa ausência simplesmente à pequena concentração desses anticorpos antinefrina, e agora você mostra aí, né, nesses trabalhos, que quando você tem um anticorpo antinefrina propriamente dito na imunofluorescência, ele deposita, ele revela, né? Você acha que isso vai ser viável na patologia, nas próximas? Eu acredito que sim. Acho que tem um detalhe importante que muitos patologistas já tinham observado alguma alteraçãozinha lá no IgG, só que não era assim muito significativa. Tem um outro fator também que eu considero importante, tudo bem que a gente acaba fazendo nas crianças biópsia renal sempre após imunossupressão, né? Dificilmente a gente vai fazer uma biópsia renal na faixa etária pediátrica, né? Sem imunossupressão. Eu não sei o quanto também isso poderia estar influenciando aí, né, nessa questão. A gente não tem muito esses pacientes com lesões histológicas mínimas aí, né, na faixa etária pediátrica. Talvez nos adultos seja mais fácil nesse sentido, porque eles fazem biópsia, assim que o paciente manifesta a doença, eles fazem biópsia e encontram aí esse padrão de lesão histológica mínima. Na criança, esses pacientes que estão representados aí no estudo, eles não têm biópsia, por exemplo, né? Porque são aqueles que a gente vai usar corticoide que vão responder, provavelmente, né? Alguns não, mas a maioria deles sim. Então, acho que foram todas essas questões, talvez, que contribuíram aí para a gente, na faixa etária pediátrica, não encontrar muito esse padrão. E talvez a gente continue não encontrando, porque a gente não vai fazer essa biópsia, a princípio, por conta disso, né? Mas nem na faixa etária adulta se reportava isso. O que máximo que os artigos diziam é que tinha um padrão de açúcar, meio difuso, assim, né? Esse padrão aí. Esse padrão aí é o que provavelmente... É um padrão granulado aí, né? Mas eu acho que não se vê como IgG por causa da baixa concentração. É possível, né? E também a gente está falando de um IgG meio geral aí, né? Não específico. Agora, você acha que o patologista vai disponibilizar este anticorpo na rotina no futuro para as nossas biópsias? Eu acho que a gente nem vai precisar dessa biópsia, né? A gente vai fazer, talvez, se o anticorpo é positivo ou não na manifestação da doença, né? Até antes da gente fazer uma biópsia. Eu acredito que a gente caminhe mais para esse sentido em casos, vamos dizer assim, não complicados iniciais. E nós provavelmente vamos dosar também, né? Isso, exatamente. A gente vai dosar o anticorpo e não a biópsia, né? Então, manifestou a doença, você já vai dividir o paciente. É possível, né? Parece que está tendendo a isso, né? Você vai dividir os pacientes naqueles associados ou não ao anticorpo antinefrina. E me assustou que 90% desses casos das crianças apresentavam a sua manifestação, né? Esse artigo é muito interessante. Lucimere, vamos lá, fala. Oi, gente. Eu queria saber isso, né? Como é que tá? Se vocês têm alguma ideia dessa dosagem, como é que pode ser? A gente tem uma pacientinha que começou muito cedo com a síndrome nefrótica e ela, na biópsia, ela fez pelo INPE e eles sugeriram um anticorpo antinefrina. Ela está em hemodiálise atualmente e a nossa preocupação era justamente em relação ao transplante, né? Pelo que você falou aqui, André, assim, até deu uma esperança melhor da gente fazer o rituximab para ela, porque a recidiva assim, né, completa. Ela tem já o genético pela rebragem, não veio com nenhuma alteração, mas a gente ficava naquela, né? A gente vai transplantar, a gente sabe que vai ter a recidiva, praticamente impossível de não ter. Mas o que a gente poderia fazer, né? Então,
é o mesmo esquema que a gente faz em outras recidivas, né? Não vai ser muito diferente disso. A gente só ficava preocupado de ser algo pior, mas, pelo visto, eu acho que não, porque eu acho que tem muito mais criança com o anticorpo antinefrina do que a gente imagina, né? É porque a gente ou não fez uma biópsia em algum lugar que alguém suspeitou, né? Ou realmente podia ser nesse período aí que tivesse já em alguma remissão e que não aparecesse. Mas o que eu queria perguntar é isso: vocês têm alguém encaminhado para isso, para fazer? Porque, pelo que eu vi, é a Elisa Wettenblot, né? Que faz... O problema é fazer a imunoprecipitação, é um método um pouco mais trabalhoso, né? Para você conseguir, nesse momento ainda, a gente espera que se desenvolvam métodos que consigam medir, assim como se mede o anti-PLA2R, né, nas membranosas, o Oberis aqui comentou. Então, é mais complicado metodologicamente pela baixa concentração, né, do anticorpo, mas, assim, por enquanto, a gente está tentando fazer como pesquisa ainda. A gente não estamos no processo aí de começar a fazer. A gente avisa aí quando via Rebrasem também, talvez relacionado a algum trabalho, algum estudo aí que a gente faça integrado com todo mundo, né? Mas uma possibilidade que talvez exista talvez em casos específicos, conversar com alguém que já fez, né? Lá, o pessoal lá de Boston, por exemplo, o Léo Riella, talvez consiga para casos pontuais. Pois é, esse caso dessa paciente seria muito interessante se a gente conseguisse saber. Mas, Lucimere, você já viu com a biópsia indicando anticorpo antinefrina, é isso? Ela fez lá pelo INPE, né? Então, eu não sei qual se foi o Stanley, acho que foi o Stanley que fez, que deu o laudo. Ela tem na imunofluorescência, tem o IgG granular fino, e fez a microscopia eletrônica também. E aí eles sugerem de ter padrão lesão mínima, mas com possibilidade do padrão, né? de Interessante, legal. Uhum. Agora, eu acho que nesse caso o timing de você começar o tratamento joga muito a favor, porque se você entra no transplante sabendo Sim. que esse indivíduo tem o anticorpo, nós vamos estar armados, seja para plasmaféreos, rituxi, precoces, e eu acho que isso pode dar uma expectativa melhor de resposta do que você ficar esperando o diagnóstico chegar mais tardio, né? Sim. César Ciro está com a mãozinha levantada. Fala, César. Tudo bem, parabéns aí, foi excelente. Eu queria saber se você acha que isso pode reorientar a terapêutica da síndrome nefrótica. Esses dados podem reorientar. Acredito que sim, porque hoje a gente faz uma coisa empírica, né? Assim, no sentido de vai dando corticoide, tal, e às vezes a gente, provavelmente, em muitos casos, a gente dê mais corticoide do que devia, e talvez em alguns casos a gente para o corticoide antes do que devia, né? Então, mesmo o próprio corticoide, acho que já a gente vai conseguir saber aí dosar melhor, tanto a dose quanto a extensão, né, do período do tratamento. Assim como outras medicações, né, como foram mostradas, principalmente aquelas relacionadas à depressão do linfócito B, provavelmente. Isso reposiciona o rituxi também, né? Modula a corticoide e reposiciona o rituxi para cima, né? Ober está com a mãozinha também. Opa! Não, eu queria parabenizar a Andrea, né, e fazer um comentário, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que na fisiopatogenia, 30% das formas são genéticas monogênicas, embora cada vez mais a gente tem mais um número adicional de genes aí, mais de 70, né? Mas se a gente pensar, a gente tem 70% das causas que são teoricamente imunomediadas. E a gente tem aquelas com fatores circulantes ou sem fatores circulantes, né? Então, provavelmente, como em adultos a gente teve a descoberta importante do anti-PLA2R explicando a membranosa, é capaz que no futuro a gente tenha um painel multiplex de anticorpos, não só o anticorpo antinefrina, mas outros anticorpos contra estruturas da barreira de ultrafiltração. E cada paciente vai ter uma resposta heterogênea diferente, que é o que a gente vê na prática, né? Então, talvez a gente tenha anticorpo antinefrina, mas daqui a pouco a gente tem contra
anti-CD2A2, e assim por diante. E, de repente, a gente vai ter, quer dizer, apesar da mesma linha fisiopatogênica, mas comportamentos diferentes, né? E talvez com respostas diferentes também, né? E eu queria perguntar para a Andrea se, como a gente valoriza a corticosensibilidade, certo? E esses pacientes com anticorpo de epinefrina são, na grande maioria, lesão histológica mínima, e que responde e oscilam esses anticorpos dependendo da recidiva ou da remissão, se tem nesses trabalhos algum comentário de como agiria o corticoide nesses anticorpos, se ele agiria em defosforilação da tirosina também, ou da nefrina, quer dizer, porque a resposta à corticoterapia é primária nesse paciente, certo? Né? Então, deve ter algum fator positivo de como eles atuam nesses anticorpos. Tem alguma informação? Só uma curiosidade. Obrigado. Não encontrei nenhuma... Obrigada pela pergunta. Não encontrei nenhuma informação sobre isso especificamente. Só lembrando, né, que quando a gente fala das causas monogênicas, a gente está falando só dos corticoresistentes, né? Então, se a gente for ver lá, 90% dos que manifestaram tem positivo. A minha curiosidade é, será que esses 90% foram os córticos sensíveis? Ou quantos desses 90% depois se tornaram córtico-resistentes, né? Porque a gente sabe que 10 a 15% que são os córtico-resistentes, né? Então, isso a gente não sabe, não tem escrito lá no artigo, eu não consegui encontrar essa informação. Então, talvez, uma das perguntas é isso, será que os que têm o anticorpo positivo, qual que é a proporção deles que é sensível ao corticoide? Quantos que são resistentes, né? Hoje a gente sabe que a gente vai tratar com rituximab os dependentes ou os recidivantes frequentes, a gente não vai tratar os resistentes. Então, talvez ele também possa representar, de alguma maneira, uma caracterização nesse sentido também. Agora, especificamente do corticoide em relação à fosforilação da nefrina nesses estudos, eles não citam especificamente. Vera. Vera, você está sem microfone, Vera. Oi, André, foi ótima a apresentação, muito boa. Eu acho que ela suscita muita imaginação, criatividade, né? Porque eu acho que os dados ainda estão faltando aí a coisa crescer em termos de correlação clínica, que a gente não consegue nenhuma, né? Uhum. Então, você vê quando ele compara lá o adulto, que tem GESF e tem lesão mínima, quer dizer, a grande maioria da lesão mínima tem o anticorpo e a GESF não, tem uma porcentagem muito menor. Muito pequenininha. Né? Então, quer dizer, isso dá assim, margem a bastante extrapolação de por que isso acontece. Né? Outra coisa que eu acho que junta com isso é que você, na fase inicial da síndrome nefrótica, que a gente não sabe muito a caracterização clínica, o artigo é muito, assim, não tem nada em relação a isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que provavelmente eles vão trabalhar em cima, com certeza, né? Mas faz uma falta completa para a gente poder aplicar esse conceito que ele está trazendo aí para a clínica, né? Então, eu acho que falta realmente essa correlação, né? Para mim, eu não sei qual que é a tua ideia, eu sempre via, quer dizer, a meu entendimento é que a presença do anticorpo antinefrina, ele representa um mecanismo adicional de lesão. Ele não é, até eu não chamaria uma podocitopatia associada ao anticorpo, mas ela é adicionada de alguma forma como uma patogênese a mais, né? E eu acho assim que a gente vai ter realmente essa oportunidade de olhar dessa forma na medida que a gente tiver dado clínico da evolução desses casos, né? Acho que o indivíduo ficou tão eufórico nesse resultado que ele já publicou sem a gente saber dessa 90% que tinham anticorpo, quantos evoluíram bem com a corticoterapia ou não. Mas eu não sei, eu tenho no meu, assim, na minha imaginação, é de que o anticorpo antinefrina, ele deve ser muito comum, como tem, o Obris comentou, mas, quer dizer, já naquela apresentação anterior que a gente fez dos anticorpos antinefrina, tinha o trabalho do chinês, do Chan,
mostrando mais de 20 outros antígenos, né, associados à presença da síndrome nefrótica. E, certamente, a antinefrina talvez seja, dentro da importância da nefrina, vai ser realmente um dos mais importantes, né? Mas, com certeza, deveriam ter muitos outros. E, bem, é só esse comentário. Uma outra... quer dizer, eu acho que nós vamos, daqui a pouquinho, ter essa correlação entre a positividade do anticorpo e a sua resposta, se bem que você vê, né, se 90% tem, quer dizer, dentro desses 90%, provavelmente vai seguir aquela porcentagem lá, né, 15% vai ser córtico resistente e o resto vai ser córtico sensível, se seguir a mesma ordem, a não ser que essa população de inicial dele tenha sido uma população muito selecionada, mas não parece, a gente não sabe, tem... né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que o artigo é lindíssimo, só que para nós ele falta a correlação clínica, né? Até da onde vem esse AGESP, da onde vem a lesão mínima, para a gente poder ter, assim, avançar um pouco na aplicação clínica. Ele dá oportunidade para a gente fazer esses estudos, doutor. Eu queria saber se você vê isso também, como o anticorpo antinefrina, como um mecanismo adicional, que pode ser adicional a qualquer outra daqueles outros mecanismos associados com a síndrome nefrótica. Olha, eu me convenci bastante de que, em pelo menos uma porcentagem significativa dos casos, ele deve ser um mecanismo muito importante, né? Principalmente... Mas não é um mecanismo desencadeador da síndrome nefrótica, isso que eu quero dizer. Sim, né? pelo menos pelo experimento que foi realizado nos camundongos, foi só ele sozinho levou a proteinúria nefrótica, né? Então, eles foram imunizados aí, tudo bem que pode ser uma coisa artificial, né? E produzir os anticorpos antinefrina e foi completamente associado aí à proteinúria, né? Então, assim, isso foi bastante convincente. Então, eu imagino que talvez seja possível que isso ocorra, ainda mais também pensando nas crianças com recidiva pós-finlandesa, né? Recidiva da síndrome. Sim, nesses casos não tem dúvida que seja um mecanismo. Então, eu imagino que numa porcentagem de pacientes ele deva ser um mecanismo muito fundamental, assim, ou talvez até principal, não em todos os casos, talvez a gente tenha um gradual, assim, né? De colaboração dele, mas eu acredito que sim, numa porcentagem dos casos, ele deve fazer parte de um mecanismo principal. Mas vamos ver, né? Os dados, a gente precisa, mais estudos precisam ser realizados para a gente entender melhor tudo isso. Eu sei lá, também queria dar um pitaco. Eu concordo com o André, eu estou achando que esse achado, eu até entendo a pressa de publicar, porque a necessidade se faz presente de mostrar isso, né? Para que outros pesquisadores possam também se lançar nessa investigação. Eu concordo com você, Vera, que os dados clínicos são pobres e eles são fundamentais, mas eu tenho a impressão de que esse é um achado, depois de muitos anos de síndrome nefrótica, de causa desconhecida, idiopática, esse é um caso que pode abrir uma avenida de explicação de, pelo menos, uma parte de pacientes ser ligada ao desenvolvimento deste e talvez dos outros anticorpos que os chineses também mostraram, né? Mas é uma avenida para tratamento e uma visão, né, de doença da síndrome nefrótica como doença autoimune, que é interessante. Acho que... Não, com certeza. Só terminando, eu pesquei, eu vejo assim que para o caso da deficiência, né, de nefrina, eu acho que realmente o único mecanismo que a gente vê seria esse. Agora, para os outros todos, eu não consigo ver como um mecanismo primário. Para mim, ele vai ser um mecanismo sempre associado a alguma outra mecanismo, que pode até acontecer numa monogênica, dependendo da lesão, a possibilidade de alguma, não antinefrina, mas algum outro anticorpo alguma proteína ali da membrana de filtração. É só uma opinião. Obrigada. Tem um estudo, né, que eu coloquei lá do CRB2, né, que é o Crumbis, que é uma proteína também que faz parte aí da sinalização do citoesqueleto, que também, acho que foi em 2022, foi demonstrado em camundongos, que também foram imunizados com
essa proteína, ela faz parte, né, do podócito, é expressa em podócito, e foi observado, então, que eles também apresentaram aí proteinúria. Então, talvez tenha, sim, potencialmente outros anticorpos também, e outras proteínas importantes, circulantes, e que têm um papel também nesse sentido. João Pesqueiro. Boa noite, André. Excelente apresentação. Como a Vera falou, esse trabalho aí, essa história de autoanticorpo gera muita... Eu fico pensando na nefropatia por IgA. Na nefropatia por IgA, qual que é a causa da nefropatia por IgA? É uma hipogalactosilação. E se você olhar a nefrina é uma molécula altamente glicosilada. Aí eu fico pensando se por que a gente gera autoanticorpo? Por que a gente gera autoanticorpo como uma proteína? Na verdade, isso pode ser um defeito de glicosilação ou, momentaneamente, você ter uma hipoglicosilação da molécula e isso gerar anticorpo. E é interessante porque... Por que gerou anticorpo no camundongo quando eles injetaram a nefrina? O camundongo produz nefrina. Por que ele... E aí eu fico pensando, eles fizeram uma proteína recombinante. E quando você faz proteína recombinante, a glicosilação da molécula é diferente. Então, isso pode ter gerado, entendeu? Então, isso me faz pensar, ninguém está olhando isso na nefrina, ou deve estar olhando, né? Obviamente. Deve estar, né? Que acho que a hipótese, inclusive, do paciente aí que tinha uma criança que tinha um anticorpo positivo, era justamente isso, né? De talvez infecções mudando aí a eu acho que eles devem estar olhando, porque se você tomar o exemplo da nefropatia por IgA, é óbvio, isso aí a gente tem, tanto que dependendo da necessidade da proteína, eu acho que não é o caso da nefrina, é o caso do IgA, mas não é o caso da nefrina. Dependendo, se você faz uma proteína com um alto nível de produção, você pode levar a um padrão de glicosilação diferente por conta e isso gerar autoanticorpo. Mas eu acho que eu fico pensando se o fígado não tem alguma coisa a ver com isso também, porque o fígado, ele é um órgão que modula isso. A história de você, quando você gera esses complexos, né, de autoanticorpo com uma proteína, isso lá no fígado é destruído. Então, se você tem algum problema hepático, você não vai destruir esses complexos, e isso vai fazer um estrago em algum lugar, que no caso da nefropatia por IgA, no rim, e aqui também pode ser. Então, eu fico pensando se alguém está pensando nisso, nessa história da implicação hepática nesses autoanticorpos aí. Eu acho que não, mas a medicina chinesa já diz que a síndrome nefrótica é de origem hepática. Ah, é? Na medicina chinesa, desculpa. Eu concordo com isso. Porque quando você faz, quando você está desenvolvendo, e as empresas sabem disso, quando você está desenvolvendo esses imunomoduladores baseados em anticorpos, eles têm que olhar como é que é o metabolismo disso no fígado. Entendeu? Então, o fígado, para mim, é um órgão extremamente importante. Eu concordo com a medicina chinesa. Por isso, na verdade, né, que você precisa daquela caracterização muito ampla, né, da síndrome nefrótica, né? E a gente precisa ver, por exemplo, esses casos aí, quem tinha alteração do HLA, qual que era o perfil, né, genético desses pacientes. Então, tudo isso cada vez fica mais importante para você conseguir interpretar um resultado desse. Eu tenho uma assim, será que aqueles pacientes que tinham as variantes intrônicas encontradas, né, NPHS1, será que eles têm mais anticorpo? Não sei. Não, é muito ponto de interrogação que chove, né, pela frente, mas eu acho que é legal que a gente tenha isso, né? É melhor dizer isso do que falar que é uma doença de causa desconhecida até o momento. Tal. Eu acho que a gente deu um passinho à frente, né? Quem mais quer falar? O Oberes expressou estranheza dizendo que não sabia que Watanabe era chinesa. Né? Alguém quer mais falar alguma coisa, fazer alguma questão, alguma consideração sobre esse artigo, que eu acho que foi legal a gente trazer para discussão, né? Acho que foi importante, é um artigo inovador, legal, né? Vai abrir compartilhar o artigo aí. Compartilhar, né? Vai abrir muitas portas, né? Como sempre, né? Eu coloco, se vocês quiserem, eu coloco a aula e o artigo no grupo.
Boa. Beleza, tenho. Joga pelo... Qual grupo que você vai fazer? Lá nos Nefropediatrias do Brasil. Tá bom, Nefropediatria do Brasil, gente. Ô, André, Então, coloca a sua apresentação no nosso grupo também, por favor. Coloco, pode deixar. Obrigado. 20 horas e 28 minutos, fizemos 1 hora certinha da nossa atividade. Vamos terminar à noite, buscar filho no metrô, fazer atividades mais comezinhas, tá bom, gente? Muito boa noite a todos e todas. Obrigado, André, foi ótimo. E vamos em frente. Um beijo para todos e todas. Eu vou parar de gravar aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite, parabéns, André. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Beijo.